Então, um excelente dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu sou o Gabriel Críticos. Eu trabalho como sênior há mais de 20 anos. Eu iniciei trabalhando em cliente sênior, tendo contato com os produtos da sênior. Lá mesmo já personalizava, treinava a equipe, era uma espécie de usuário-chave, tá? Depois disso, eu passei a atuar em canais da sênior, ou seja, representantes de sênior, revendas de sênior. Trabalhei em vários, né? Com certeza foram mais de 15 canais que eu já atendi nessa trajetória. E 20 anos é bastante coisa, tá? Então, com isso, eu tive a oportunidade de ser gerente de projeto, de ser pré-venda, né? O ETN, né? Que é a pessoa que faz a apresentação no momento de vender o sistema. Fui arquiteto, fui comercial, fui consultor, fui suporte, desenvolvi. E, e isso fez com que eu pegasse também, né, nessa trajetória de 20 anos, o desenvolvimento da sênior. Então, além de ter passado em vários segmentos, eu peguei uma época bacana, assim, que a gente conseguia sentar junto com o desenvolvedor, porque a sênior não era tão grande quanto ela é hoje, né? Então, isso é legal para a gente participar, né, ver a história acontecendo. Eu cheguei, em uma determinada ocasião, inclusive com um colega da matriz, a ver o código-fonte, né? Mas isso faz muito tempo. Então, o que que isso tem a ver nesse cenário? A Sena foi fundada em 88, ou seja, tem 37 anos, mais de 37 anos. E desde a fundação da Senior, ela sempre utilizou tecnologia de ponta, né? Quando iniciou o desenvolvimento de software no Brasil, a Senior foi uma das primeiras empresas que participou dessa evolução. Então, falando de tecnologia de ponta, lá atrás a gente já tinha esse ERP aqui, que ainda está muito presente em muitos clientes. E essa tecnologia de ponta da época, né, ela é uma arquitetura cliente-servidor, que também pode ser comercializada em formato SaaS, sem problema, né, administrado pela própria fábrica. É, e isso aqui é muito potente, tem muita empresa usando e muito concorrente utilizando também, que é uma arquitetura cliente-servidor. Porém, hoje, o que a gente tem de nova geração de ERP outra tecnologia, que é o quê? A gente tem esse ambiente que eu vou abrir aqui agora, que é um ambiente onde a gente tem um ambiente de microserviços. Tá? Qual que é o grande impacto dessa arquitetura nova, que é a nova geração de RPs? A gente é como se fossem vários processos separados conversando entre eles através de API, né? E, então, isso é um formato desenvolver para a web, ou seja, não é algo que você vai instalar em algum lugar, e ele é multi-tenant, ou seja, multilocatário. O que que significa isso? É uma única arquitetura, uma única instância, onde cada cliente cria uma conta e ele utiliza esse ambiente. Isso, gente, é uma coisa de mercado, e é o mercado do momento, tá? Então, a tecnologia atual, a melhor tecnologia, ou seja, quando a gente fala de tecnologia de ponta, é isso. Não é mais aquele formato que a gente tinha de ponta há anos atrás. Impactos diretos dessa nova arquitetura. Você está usando o sistema e ele está ganhando melhoria, atualização. Então, a gente tem ali uma manutenção e atualizações contínua e consistente. Não é mais aquele formato que você tem que parar tudo, fazer backup, bota, roda o script. Isso não existe mais nessa tecnologia. Isso está funcionando o ambiente e tem gente trabalhando ali por trás, corrigindo bug, implementando melhorias. E o sistema da arquitetura antiga era um único código-fonte, um único artefato, né, monolítico, enquanto esse aqui são vários sisteminhas pequenos interagindo entre eles. E faz toda a diferença, tá? Principalmente performance, tá? Então, hoje, com essa arquitetura, você não vai precisar nem hospedar localmente, nem mesmo contratar um terceiro para hospedar isso aqui. Isso aqui já nasce dentro da estrutura feita para trabalhar em nuvem, né? Tá dentro da Amazon, que é a maior empresa de hospedagem para esse tipo de tecnologia. Então, a gente está com tecnologia de ponta com os melhores com os melhores padrões do mundo, atendendo os sistemas da Senior. Tá? Não é exclusividade da Senior, mas quando a gente olha para o cenário de ERP,
a gente encontra dois formatos muito semelhantes, ou sistemas extremamente modernos, porém pequenos, porque são empresas novas, nasceram nessa geração nova, e muito pouco ou sistemas com arquitetura antiga, né, cair com todo o know-how da Senior concorrendo. Agora, são muitos poucos que têm um sistema nessa tecnologia com a experiência, com o tamanho de funcionalidades que a Senior tem. Então, a gente não. Isso aqui não é uma atualização de software, isso aqui é um novo produto construído do zero, porém, para uma empresa extremamente sólida que é a Senior, né? E trazendo toda a experiência e usufruindo dessa nova tecnologia. Então, além da arquitetura, o que isso aqui ganhou? Ganhou muitos aceleradores de implantação, né? Então, aqui dentro, a gente tem vários produtos da Senior, inclusive porque esses produtos aqui, eles interagem com aqueles módulos, aqueles sistemas que estão na arquitetura antiga. E aqui dentro, a gente tem o nosso ERP. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso ERP X da Senior. Então, hoje, o produto mais moderno da Cine em relação ao RP é o RPX, tá? Ele é relativamente novo. Digo relativamente porque, dado o tamanho do sistema, ele foi o primeiro treinamento que eu participei do X foi em 2016. Então, 9 anos é bastante tempo, mas dado o tamanho do sistema, é relativamente novo até, considerar os outros sistemas. Mas ele já está bem sólido, já tem muita gente usando. Inclusive, eu tenho participado de várias demonstrações, participado de várias vendas e várias implantações também, com cases de sucesso, até porque, como é a tecnologia de ponta, trazendo conhecimento da Senior, a gente tem isso aqui. Tá. O que a gente tem aqui, alguns tópicos que eu elenquei para falar hoje, tá? Então, primeiro, a gente pode falar sobre, bom, inteligência artificial. A gente não pode mais, hoje em dia, falar de tecnologia, falar de sistema sem falar de inteligência artificial. Então, o que nós criamos aqui na Senior, tá? A gente tem uma fábrica de agentes de IA. Aqui na documentação, primeiro eu vou mostrar na documentação, depois eu vou acessar. A gente tem aqui na documentação o portal da Senior, que é muito bom, né? Considerando assim que eu peguei lá no início, que já era bom, hoje está muito melhor. E a gente tem o primeiro tópico aqui, que é a inteligência artificial. Então, a gente tem aqui os nossos agentes. Então, a Sara, que é a nossa agente de inteligência artificial, ela está disponível nos diversos produtos. E a gente tem um catálogo aqui, onde a gente disponibiliza o que foi feito, o que está sendo feito. Então, quando tiver verdinho aqui liberado, é porque já foi feito, ou quando estiver em roxinho aqui, que é o roadmap, vai ser feito. Né? Então, a gente tem muitos tópicos aqui de inteligência artificial. Tá. O que a gente está fazendo aqui? Tá? A gente está usando uma linguagem de larga escala, né? Combinado com técnica de recuperação aumentada de geração e, junto com isso, identificação semântica. Ou seja, a gente vai conseguir escrever o que a gente quer e ele traz o resultado, ou, se mesmo, ou simplesmente faz uma análise e traz esse resultado. Combinando inteligência artificial e inteligência analítica, né? Eu vou acessar aqui agora na prática, dentro de uma plataforma do RP, a gente tem aqui os analytics, tá? Então, aqui são alguns indicadores que já vêm com o próprio RP, tá? Pegando aqui, por exemplo, faturamento, que é muito comum a gente usar para demonstrar, ele vai trazer aqui informações da tua empresa. A partir desse cenário aqui, que a gente está trazendo, que geralmente todo mundo pede, você consegue aplicar o conceito de inteligência analítica, tá? Ou seja, você vai olhar para os números e vai tomar a decisão. Esses já vêm prontos aqui, mas você pode construir também novos cards aqui para tua ideia, para o teu negócio. Então, quando a gente para e percebe que a gente está numa página web, que é tudo web, que roda em celular, que roda, que você pode colocar numa televisão, você pode aplicar aqui um conceito de gestão à vista, e você usa isso aqui para o teu negócio, você começa a ter retorno da implantação do software desse. E aí, combinado com a inteligência analítica, a gente tem aqui do lado esse botão, onde a gente consegue usar alguns daqueles agentes, daquele catálogo que eu mostrei. Então, nesse exemplo aqui de faturamento, eu posso vir aqui e pedir para fazer uma análise do último mês. Então, essa inteligência artificial vai ler
os números que estão nos meus cards aqui e vai trazer um resultado, tá? Da mesma forma que se eu for em outra área aqui, vamos aqui em Analytics, vamos agora pegar finanças, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui em finanças, ele vai carregar aqui os indicadores de finanças, né? Estão aqui, e aqui do lado tem, dentro do meu catálogo, eu vou ter ciclo financeiro, prazo médio de pagamento, ou prazo médio de recebimento. Clico aqui, ele faz uma análise do caso, caso de vocês, vai ser o número de vocês, ele vai trazer essa definição aqui, onde eu posso copiar, utilizar e tudo mais, tá? Então, você vai ter aqui muitos indicadores prontos. Eu gosto, particularmente, gosto muito, tenho a tendência a pegar aquilo que é contábil, né? Particularmente, eu gosto muito dos indicadores da contabilidade. Algum colega deve estar fazendo uma manutenção aqui para me ajudar, mas eu tenho aqui muitas informações de outras áreas também, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter, então, já falou de inteligência artificial e inteligência analítica também. Isso tudo já dentro do produto, tá? É muito comum hoje em dia a gente comentar que o BI, né, o Power BI é o novo Excel que todo mundo está usando. Aqui não chega a ter todos os recursos do Power BI, mas aqui você tem uma ferramenta onde você pode criar vários indicadores, e isso de forma relativamente fácil também, tá? Depois de falar de inteligência artificial e inteligência analítica, o que a gente consegue fazer com essa nossa plataforma, esse nosso negócio? A gente consegue fazer a gestão dos processos, tá? Então, dentro da plataforma, eu tenho aqui o ERP, outras ferramentas, mas eu tenho aqui ferramentas complementares, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Senior Flow. Senior Flow é um conjunto onde a gente tem uma suíte de BPM, tá? Um gerador de bot para treinar ele para responder perguntas repetitivas, o Social, que é uma rede social corporativa. A ideia é usar menos e-mail e você ter um local centralizado para comunicação. Isso é muito útil, inclusive, para a equipe lá que trabalha com gestão de pessoas. GED, que era armazenamento de documentos, tá? E o Sign, que possibilita via o sistema da Senior mesmo, aquela assinatura eletrônica, seguindo os padrões para ter validade jurídica, tá? Então, ao invés de pegar algo no mercado, você pode contratar aqui direto com a Senior, tá? Eu vou focar hoje basicamente só no de processos, que é a suíte de BPM, para fechar um ciclo de gestão bacana. Então, o que essa ferramenta tem? Ela tem uma central de tarefas, onde você vai receber ali, você vai acessar ali tudo que você tem que participar, de todo o processo que você tem que participar, seja autorizando, aprovando, reprovando algo, tá? Essa central aqui está carregando. E aqui eu consigo, deixa eu ver se aparece aqui os processos que eu estou participando, ó. Então, eu consigo ver os processos que eu estou participando, posso vir aqui acessar o processo, né? Ver o formulário que foi preenchido, ver os detalhes, se tiver anexo ele aparece aqui também, e eu tenho aqui o fluxo que diz aonde, em qual ponto desse processo eu estou. Então, eu estou aqui mais ou menos um pouquinho antes da metade, né? Ele consegue ver. Então, qual que é a ideia? Você vai criar um formulário. A partir desse formulário, você vai definir um processo com essa linguagem de BPM, ou até mesmo um formato mais simplificado que a gente tem ali. E aí você vai permitir que as pessoas participem dos processos e também ela pode vir aqui e na central, deixa eu ver se está aberto aqui, aqui na central, ela pode vir aqui e solicitar um processo. Isso aqui pode pegar desde um processo de agendamento de sala de reunião ou até mesmo coisas que têm a ver com o RP ou outros sistemas que você usa. Por exemplo, um pedido de venda, ele pode participar do processo desse, tá? Ele traz também aqui alguns indicadores, né? Aqui no Home, alguns indicadores dos processos, né? E ele permite você criar novos processos. Então, aqui eu vou ver se eu encontro algum processo, pode ser esse aqui mesmo, de solicitação de compra, eu vou editar, ó. Então, o que eu tenho aqui, eu dou o nome de um processo, explico o que ele faz, crio um formulário, tá? Ou seja, eu personalizo aqui um formulário, aqui eu clico e arrasto,
e configuro os campos. Aqui ele mostra como é que está ficando o formulário. Defino o fluxo. Aqui é um fluxo extremamente simples até. E a partir desse fluxo aqui eu tenho os passo a passo de um processo. Posso usar variáveis de processo e aqui integrações vem uma coisa legal. Ele já vem com facilitadores para você trazer informações do próprio RP e não só do RP, de todos os outros produtos da Senior também, tá? E aí a gente consegue personalizar e gerir melhor a empresa. Ou seja, a gente tem o RP, onde ele vai contar com uma suíte de BPM de processo, ele vai contar também com inteligência artificial, com, inclusive, agentes sendo disponibilizados com frequência, e também um conjunto de cards prontos e ainda permite você criar novos cards, tá? E aí, o que a gente tem de funcionalidade lá dentro do RP? Pessoal, se alguém quiser mandar pergunta ali no chat, pode ir mandando, e no final eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Eu vou avançar bem rápido o conteúdo e aí a gente transforma num bate-papo ali na sequência. Dentro do RP, então, eu tenho a gestão industrial, onde é bem completo, né? Eu tenho aqui a parte de cálculo de custo, engenharia, né? Eu tenho também aqui o PCP, onde eu faço ordem de produção manual, conto também com questão de Gantt de produção, né? Eu posso aqui fazer vou clicar e arrastar, por exemplo, as minhas OPs. Eu também tenho aqui gestão de terceiro para remessa e retorno de nota, chão de fábrica, onde faço os reportes, apontamentos da produção. Então, eu tenho um módulo de produção aqui bem completo, tá? Seguindo todo aquele conceito que a gente já tem há muitos anos. Eu tenho também aqui a parte de mercado, onde eu tenho gestão de venda, onde eu posso fazer um pedido e uma. Deixa eu trocar de base aqui, só pegar minha base, que a minha base eu tenho acesso total nela, tá? Então, eu dava uma base que eu e meus colegas compartilhamos, do todo o grupo da Senior, e aqui é uma base só minha. Aí eu tenho um acesso mais completo. Agora sim, está carregando aqui. Já estou em outro ambiente, tá? Ele é multi-empresa, então apesar de ser você criar ali uma conta, olha só, eu tenho aqui o cadastro da minha empresa e da minha pessoa física e jurídica. Então, ele é multi-empresa. Vocês vão perceber que no RP você escolhe. Você pode, às vezes, visualizar uma informação de forma é, individualizada, selecionando a empresa, ou até mesmo considerando todas as empresas. Tem esse filtro para você escolher. Tá? Então, além aqui da gestão industrial, que eu estava mostrando agora, a gente tem aqui a parte de mercado, onde eu posso fazer um pedido de venda, né? Depois, no atendimento desse pedido é muito simples, eu venho aqui e seleciono o pedido para faturar. Na gestão de faturamento tem a emissão anual fiscal de produto, de serviço, MDFE. A gente ainda não tem a funcionalidade de CTE, mas a evolução desse nosso RP está a passos largos, então a gente está ganhando muitas funcionalidades muito rápido, tá? Aí a gente tem também na área de contratos, a possibilidade de fazer contratos de serviços, porém não variáveis, né? Ou seja, aqueles contratos onde eu contrato e todo mês eu tenho um faturamento do serviço. Mas a gente já tem projetos que a gente personalizou a parte aqui, os contratos variáveis, que são aqueles que você firma o contrato e você faz medições para aí sim gerar ali o valor do mês conforme o consumo, né? E claro, tem coisas novas saindo. Dentro de suprimentos, a gente tem toda a parte de gestão de compras, tá? Então, a gente tem aqui as necessidades de compras que podem ser manual, vindas de outros módulos. Aí, na sequência, a gente tem a parte de cotação, onde a gente tem aqui toda uma parte de tomada de preço, onde ele gera um mapa de cotação muito bacana, tá? Eu não vou ter tempo para mostrar o RP inteiro agora, mas eu vou mostrar que tem, a gente pode depois marcar um outro momento. Tem integração com o Cotei, que é uma ferramenta onde o próprio vendedor, desculpa, representante, fornecedor, pode digitar a cotação, tá? A gente aí gera o pedido de compra, que representa aquilo que foi vendido, ou melhor, comprado, né?
tanto compra quanto venda pode ser de comércio exterior, ou seja, eu posso importar e exportar, a gente tem cliente que faz isso. E aqui a gente tem o recebimento da nota, né? O recebimento da nota, ele vai trazer aqui automaticamente o XML da nota de produto e facilita o lançamento da nota. Então, a gente tem essa parte aqui. Ainda dentro de suprimentos tem gestão de estoque, com todo o conceito de movimentação de estoque, com lote, com série, rastreabilidade total, tá? A gente traz aqui todo o conhecimento que a CN construiu nesses vários anos. A gente tem um conceito de curva ABC para a gente olhar o nosso estoque com um olhar mais gerencial. Isso aqui é uma coisa bem bacana. Tem análise de reposição, né? Para fazer o cálculo para estoque mínimo, ou com base no consumo. A gente também tem a parte de inventário, a gente inicia o inventário e faz a contagem, tá? A gente facilita isso. Legal que você pode usar o RP dentro do celular, no tablet também. E aí a gente tem aqui, em finanças, toda a parte de contas a receber, pagar, tesouraria, aquela gestão das contas, conciliação bancária. E quando a gente fala de parte financeira, a gente evoluiu com a questão do RP Banking, né? Então, o RP Banking, basicamente, tem um ambiente que a gente cria, onde, ao invés de você usar aquele nível de troca de arquivos por KNAI, né, seja na hora de fazer um pagamento, você seleciona os títulos, gera um arquivo, manda para o banco, depois pega o retorno do banco e faz a leitura para você fazer uma baixa automática, isso seja pagamento. Na cobrança eleitoral, a mesma coisa, gera o boleto, manda arquivo, volta arquivo, dá baixa. No caso da conciliação bancária, importa o arquivo do extrato, faz a conciliação bancária. Ao invés de fazer isso via arquivo, né? No caso da conciliação bancária, aqui, ó, a conciliação bancária, importa o extrato do banco. Quando a gente fala de RP Bank, é uma conexão via API direto com o banco. Tá? Isso aqui também está andando a passos largos. A gente já tem alguns serviços e alguns bancos já validados para fazer, seja extrato, pagamento ou recebimento. Né? Quando a gente fala de recebimento, a gente tem o boleto, a gente tem o recebimento via Pix identificado, ou o boleto Pix, ao mesmo tempo que aquele boleto que também tem a chave Pix. Isso é algo relativamente novo também, né, no mercado, e a gente já está acompanhando essa, não é nem questão de tendência, é questão de vida real, ou seja, você tem um grande ganho aqui. Junto com esse grande ganho da parte operacional, a gente ainda consegue, em parceria com o BTG Pactual, oferecer serviços bancários. Então, você pode fazer antecipação de recebíveis, risco sacado e vários outros serviços, que também está cada vez mais aumentando esse tipo de serviço que a gente pode fazer via ERP. Você não precisa entrar no banco ali, você faz direto no ERP, porque é integração via API, tá? Quando a gente fala de controladoria, nós já temos aqui a parte da contabilidade externa, onde você vem aqui, exporta um arquivo e manda para a contabilidade. Esses arquivos seguem o padrão do SPED, né? Então tem movimentações ali no formato SPED para ser importado lá para o teu contador, que vai providenciar as obrigatoriedades fiscais. Ou a gente tem aqui a nossa gestão de contabilidade com uma contabilidade gerencial, ou seja, a contabilidade é feita aqui dentro mesmo, você precisa fazer no teu contador, você faz aqui mesmo. Né? Ou até mesmo a gente pode ainda fazer a gestão de tributos integrando com a versão antiga do nosso RP. Até porque a gente está entrando, a gente está numa transição, né, numa reforma tributária. Então, em janeiro, a gente vai ter aí novos impostos e por que que a gente vai reconstruir tudo aqui se a gente já está construindo tudo no formato? Então, quando a gente fala em reforma tributária, a gente já tem, já está sendo construído aqui dentro também, né? Então, onde é que a gente configura? Quando a gente fala de impostos aqui em cadastro, a gente tem muitos parâmetros aqui. A gente tem um sistema bem maduro em relação a cálculo de impostos, por exemplo. Então, a gente tem aqui as tabelas padrões, com toda a parte de redução, submissão tributária. Isso aqui tem sido um fator, assim, muito bacana, assim, quando a gente está apresentando e concorrendo com outros sistemas. Ou seja, a gente está trazendo modernidade, um sistema completo, né? Porque ele atende benefícios fiscais, tem várias automatizações aqui que muitos sistemas modernos, porém pequenos, não possuem, né? Então, a gente tem tudo isso aqui muito bem estruturado, né? As retenções, então tem muita coisa aqui para a gente configurar. E vem com
com aceleradores de implantação. Então, dentro aqui do perfil tributário, a gente já vem com uma carga de configurações, falando dos três perfis tributários possíveis, né, que a gente tem aqui. E aqui, por exemplo, no lucro real, a gente vem aqui e já tem essas parametrizações feitas, separando por imposto, né, e por operações, né? Então, a gente tem aqui as operações, que são as CFOPs, e tudo parametrizado aqui, como é que vai ser o cálculo. E aproveitando que a gente está aqui, isso já vem pronto, acelera bastante o projeto, a gente só treina o usuário para manter isso aqui atualizado, né? E de acordo com a realidade dele. E aproveitando que a gente já está nessa tela, eu também já tenho aqui a parte da reforma tributária. Então, eu já tenho aqui o CBS, que é o nosso imposto federal. Eu tenho aqui a opção de configurar ele, tá? Quando a gente fala de IBS, né, que era para ser um posto, na prática a gente acaba tendo dois aqui, né, porque a gente tem o IBS do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal. Inclusive na nota ele vai ser destacado diferente, separadamente, né? Então a gente tem aqui já as parametrizações prontas para configurar nosso IBS municipal e estadual. E por último, o nosso IS, que é o imposto seletivo, que a gente pode configurar aqui também. E com isso a gente fecha aqui todo o conceito do RP, que, resumindo, a gente tem um RP extremamente moderno e muito completo, porque ele já pega todo o conceito da SEMI de muito tempo, nesses vários anos, tá? Para finalizar, gente, principalmente para quem já é cliente da SEMI há muito tempo, às vezes fica preocupado com a capacidade de personalização dele, tá? Então, eu vou tentar fazer uma explicação aqui simples, porém, quem sabe, didática, para a gente entender como isso funciona. Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente pode fazer de personalização aqui? A gente customiza menus, a gente pode criar menus personalizados, a gente pode criar também mudar cores, né? Então, a gente tem aqui como mudar cores, logotipo, a gente pode criar campos personalizados, só que aqui a gente tem uma certa mudança de pensamento, né? Então, enquanto a gente tinha lá um banco de dados relacional, onde a gente criava uma tabela em um campo, aqui a gente tem os datasets. E dentro do dataset que já existe, que a gente tem acesso, inclusive, para fazer relatório personalizado, ou até mesmo analytics lá naqueles cards, você pode criar um campo personalizado lá dentro, tá? Ótimo. Então, a gente tem uma equivalência aqui, né? Então, tudo que lá no RP mais antigo, a gente podia criar campos e tabelas. Aqui a gente vem criar campo dentro dos datasets, tá? Então, isso aqui é bem bacana. A gente também pode criar aqui páginas. Então, eu venho aqui em página e eu posso criar uma página personalizada. Eu tenho uma criada aqui e na página personalizada eu faço o quê? Eu venho aqui e coloco componentes. Esse componente aqui, ó, ele pode ser mecanismo, ele pode ser um analytics, ele pode ser uma URL externa, posso criar abas e posso criar formulário, né? Formulário, gente, é equivalente a, a criar telas, né? Por Movement Web. Ou seja, enquanto eu tinha no outro a criação de telas, aqui eu tenho também, né? Aonde? Dentro do nosso Flow. Então, eu venho aqui no Flow, vou aqui no nosso BPM, tá? Aqui em configurações, e eu simplesmente venho aqui e crio uma tela. Olha as fontes de dados aqui, a gente tem acesso a tudo, ele é extremamente configurável. Então eu venho aqui e crio uma tela, aliás. Então eu tenho uma tela aqui que eu criei de comprovantes, bem simples. Coloquei dois campos, né? Um campo chamado título para escrever algo, e um comprovante que é um anexo para colocar um arquivo. Aí eu faço o que depois? Eu volto lá, nas minhas personalizações, né? Vou aqui em customização, pego aqui a minha página, por exemplo, ou crio uma página nova, né? E a minha página eu venho aqui e coloco, é o que eu fiz aqui, o meu formulário. Vou editar aqui, ó, olha só. Isso aqui já é o meu formulário, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou em formulário e vou colocar esse formulário aqui de comprovante. Pronto, já coloquei. Vamos ver como é que ficou. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é uma tela personalizada no registro. E essa aqui é outra. Então,
eu consigo vir aqui e cadastrar um registro numa tela personalizada. Tá, eu consigo, então, é um facilitador onde eu posso criar campos personalizados, tá? Telas personalizadas, ou melhor, formulários, disponibilizar isso em páginas. E como é que eu vou acessar isso? Como é que eu vou personalizar isso? Né? Primeira questão, assim, primeira preocupação, né? Tá, mas eu tenho. Como é que eu faço regra para mudar o comportamento padrão do sistema? Como são várias APIs, né? Como são vários componentes trabalhando, eu posso, em primeiro lugar, usar minhas APIs públicas. Então, eu tenho aqui um site onde eu tenho APIs públicas documentadas que eu posso integrar com sistemas terceiros. Então, ele é moderno nesse sentido também. Né? Então, deixa eu só abrir aqui. Ó, então, um exemplo de API pública aqui. Ó, eu tenho uma API que insere pedido de venda. Então, eu tenho uma documentação muito bem feita, né, de uma API, onde eu posso usar isso aqui para integrar pedido de venda. Né, bem completo, formato REST, né, ou seja, usa JSON, aquilo que tem de moderno também, mas eu também posso aqui dentro personalizar regras. Então, aqui dentro, em personalização, está acabando já, tá, gente? Aqui em customização, eu tenho aqui as regras, onde eu procuro aqui as minhas APIs, e eu posso pegar aqui, por exemplo, digitar pedido. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui. Não, vou pegar aqui em pontos. Espera aí só um minutinho. Eu posso vir aqui pegar aqui em pontos de regra. Cada ação do sistema, na hora de clicar em buscar algo, gravar algo, cada ação do sistema, ela é uma API privada. Ou seja, o que significa isso? Ela não é publicada com a documentação para você integrar com o sistema externo, mas internamente todas as ações são como se fossem APIs. Então, se eu quiser digitar aqui pedido, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, quando eu clico em obter detalhe do pedido, quando eu clico em detalhe do pedido, eu vou chamar uma API. E ela está aqui, ó. Então tem um catálogo aqui onde você consegue ver o funcionamento do sistema e você pode vir aqui, selecionar essa API e criar um ponto de personalização onde você vai capturar o que está acontecendo e você pode, depois disso, criar um ambiente, né? Aqui tem um lugar onde você cria um ambiente de customização, e esse ambiente de customização, ele abre um ambiente lá na Amazon, que é onde está hospedado. Então, a gente tem aqui os ambientes, e com isso você consegue escrever uma regra com linguagem moderna, né? Basicamente JavaScript, né? E você consegue desviar o comportamento padrão do sistema. Ou seja, ele é altamente personalizável. Ou seja, qualquer clique, qualquer local, você pode construir uma regra para alterar o comportamento do sistema. Lógico que isso tem que ser feito um estudo, a gente não pode pecar por personalizar demais o produto ou até mesmo criar uma regra que descaracteriza o produto. Mas ele é um produto extremamente adaptável e com isso a gente ganha muita aderência para o processo do cliente, ou seja, ele é extremamente personalizável. Ah, eu não falei de relatórios também. A gente pode criar aqueles dashes que eu mostrei, ou você pode vir aqui em customização relatórios. A gente tem as fontes de dados aqui, né, em metadados, ou seja, todas as tabelas que a gente vê no formato servidor, aqui a gente enxerga metadados. Então a gente consegue acessar aqui todo o dicionário de metadados do sistema. E você, com isso, constrói visões dinâmicas ou até mesmo relatórios personalizados utilizando uma ferramenta de mercado que chama Jasper, Jasper Reports. Ou seja, você tem aqui um nível de personalização muito alto, tornando uma ferramenta extremamente aderente. E o conteúdo é esse.